Vamos passar para a próxima palestra. Convidamos para compor a mesa o professor mestre Lucas Henrique Muniz da Conceição, advogado, bacharel em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná e mestre pela Birkbeck, Universidade de Londres. Professor, fique à vontade. Obrigado, Sabrina. Miriam, a gente pode começar a apresentação? Perfeito, muito obrigado. Meu nome é Lucas, obrigado. Primeiramente, gostaria de agradecer pela organização do evento, pelo convite, pela professora Miriam, pela Arie, que organizaram não só essa palestra, mas estruturaram o NOMA, que é um grupo que, nossa, está crescendo muito no meu coração também. Eu acho que a diversidade dos temas que a gente está debatendo hoje à noite demonstra o quanto que a gente pode tirar dessa interseção entre o direito e a arte. A minha palestra talvez não seja tão interessante quanto a da professora Thais, vai ser um tema um pouco mais tópico, muito mais vinculado a uma pesquisa que eu estou desenvolvendo desde a época do mestrado, que é essa ideia de constitucionalismo digital. E a interseção entre o direito e a arte que eu trago aqui, entre o direito e a literatura, ela está muito mais no campo da especulação teórica e da reflexão sobre a prática e a aplicação do direito, especificamente a partir de uma obra literária, que eu escolhi, no caso, a obra O Círculo, de Dave Eggers. Miriam, pode passar o slide. A minha fala... Miriam? Desculpa. Obrigado. A minha fala está dividida, então, primeiro, eu vou primeiro resumir a obra no próximo momento. Eu acho que eles lançaram um filme em relação ao livro, mas tem alguns aspectos do filme que não foram muito bem explorados, então eu estou focando somente no livro, por isso que eu vou fazer um resumo rápido. Em seguida, eu vou tentar responder essas 3 perguntas que vocês podem ver aí. Primeiro, o que é o constitucionalismo digital hoje, como essa teoria é compreendida pela teoria constitucional, e o que ele pode ser, o que seria a minha contribuição. Em segundo lugar, eu vou tentar esmiuçar se há uma vinculação entre a multiplicação de autoritarismos no mundo ocidental que vemos hoje e a expansão das tecnologias comunicacionais. Em terceiro, eu vou tentar responder essa pergunta que, assim, já aviso que eu não vou conseguir, que é justamente imaginar se a gente pode pensar numa democracia constitucional como um mecanismo de controle do poder exercido pelas redes sociais. Próximo slide. Então, primeiramente, um resumo da obra. O enredo de O Círculo, ele narra a trajetória de May, que é uma jovem de 26 anos que consegue um emprego na principal empresa de tecnologia da Califórnia. A empresa surgiu a partir de um conceito básico de unificação das identidades digitais, concentrando perfis de outras plataformas em somente um ambiente digital. Essa mega plataforma envolve ferramentas de chat, lojas virtuais, e com o desenvolvimento do enredo da obra, passa a incluir serviços públicos, o sistema tributário, o sistema eleitoral e outras ferramentas e tecnologias criadas no âmbito da própria plataforma. A principal diferença que permite a expansão do círculo como esse serviço de plataforma e rede social é a determinação de que todos os seus usuários possuam somente uma conta, uma identidade digital, que é automaticamente vinculada à sua identidade física, ou seja, impedindo qualquer forma de anonimato. Durante o transcorrer da história, diversos aspectos da vida de May, que é a personagem principal, mudam, e a sua posição na empresa, e assim, de acordo com o seu desenvolvimento e o seu crescimento dentro da empresa, a gente vai sendo apresentado por diversos novos conceitos sobre a privacidade, a participação, a coletividade, a individualidade e a personalidade, que passam a ser debatidos e enfrentados como aspectos sempre negativos da sociedade, que é algo que é muito ruim, na verdade, mas enfim, o livro é meio que um mistério, uma ficção, assim, não é um romance feliz, como o filme que está ali o pôster que tentou fazer. Essa empresa, Círculo, ela foi fundada... Não, ainda não. Desculpa, gente. Essa empresa ela foi fundada por 3 pais fundadores. Primeiro, o Tai, que é um jovem que criou a empresa com base nesse conceito de Troyul, de identidade digital, enfim.
E ele fez isso antes mesmo de terminar a faculdade, ou seja, ele é uma metáfora realmente de um Mark Zuckerberg em 2006. Depois tem o Bailey, que é o terceiro criador, que comanda a grande parte da administração da empresa. E, por fim, tem Stanton, que é o terceiro criador, que comanda o aspecto financeiro. Então, ele inclui a análise da bolsa de valores, é o que faz toda essa ideologia, toda essa administração fazer dinheiro, e é o que faz o círculo se desenvolver e se expandir. A caracterização desses três personagens é importante porque ela serve como uma metáfora para os diversos acontecimentos referentes ao desenvolvimento e expansão do círculo, e ela representa realmente, no fim, o amálgama entre o poder político e o poder econômico, que se torna inerente à expansão da empresa nos Estados Unidos e no transcorrer da obra no mundo. Dentre os princípios que o círculo advoga, e que aqui eu também só vou falar rapidamente para não tomar muito tempo da minha palestra, estão, primeiro, o ideal de que segredos são mentiras, porque eles colocam que sempre que houverem segredos entre indivíduos e o ambiente em que eles habitam, haverá uma maior probabilidade de se propagarem mentiras ou supposições caluniosas. A ideia de que o compartilhamento é uma forma de cuidado com o próximo, no sentido de que compartilhar e participar da vida em coletividade permite que todos à sua volta possam experimentar os benefícios da sua vida, por isso compartilhar é cuidar do bem-estar do próximo. E, por fim, a ideia que para mim é muito ruim e muito crítica, de que a privacidade é um roubo. Roubo porque todo mundo nesse universo é dono de uma informação e de um conhecimento acumulado do universo. Então, qualquer ideia de privacidade, de individualidade, impede o acesso a esse conhecimento geral, sendo, portanto, considerado um roubo para outras pessoas. Ao fim da obra, a obsessividade dos círculos e seus criadores inclui as estruturas de governo, com programas de transparência completa dos governantes e a transmissão do exercício de poderes políticos somente através da plataforma. Não vou aqui contar o final do enredo, mas o que eu vou trazer são as questões, as diversas questões trazidas na obra que trazem a reflexão para a tese do constitucionalismo digital. Pode pular, Miriam. Para pensar o constitucionalismo digital, primeiro a gente precisa destacar o conceito de governança da internet. Na década de 90, os provedores de serviço da internet não eram sujeitos a muitas formas de regulamentação. A noção de governança da internet sempre foi muito resistente à possibilidade de um controle governamental sobre os provedores de serviço, e isso foi traduzido em diversas legislações, tanto no âmbito nacional quanto internacional. Essa perspectiva liberal pressupõe a internet como uma oportunidade para a criação de um espaço transnacional que deveria ser governado majoritariamente pela autorregulação de agentes privados, considerando a participação voluntária dos múltiplos agentes que habitam o espaço. Nos Estados Unidos, por exemplo, a seção 230 da Lei de Telecomunicações define a garantia que impede a responsabilização dos provedores de serviço na internet pelos conteúdos compartilhados, ao mesmo passo que confere às plataformas o poder de moderar o discurso das informações compartilhadas de acordo com suas próprias políticas e princípios. Ou seja, as plataformas de mídia social, elas têm o direito de regular e de moderar discursos, mas não o dever, e ao mesmo tempo que elas podem exercer esse direito, não há um controle, não há um accountability sobre como essa moderação vai ser feita, com quais critérios, com quais princípios, com quais valores. Então, não se torna, na verdade, uma via de mão dupla, em que as comunicações nessas plataformas, no Facebook, no Instagram, por exemplo, elas não são moderadas, ou quando são moderadas, elas não têm, a gente não tem um controle dessa moderação, um limite desse poder. No Brasil, a legislação nacional também provê essa liberdade no artigo 18 e 19 do Marco Civil da Internet. No âmbito internacional, a supremacia inicial da década de 90 em referência à governança da internet, às regulamentações de desenvolvimento da internet, permitiram, então, a criação de um grupo de trabalho de governança da internet no âmbito da ONU. Este grupo de trabalho sobre o World Summit on the Information Society, que começou formalmente em 2003, em Geneva, e foi estendido até 2005 na Tunísia. A partir dessa reunião se definiu entre os diversos países o conceito de governança, que a partir de então passou a ser definido, que é o desenvolvimento e aplicação por governo, setor privado e sociedade civil, em suas respectivas funções, de princípios, normas e regras, procedimentos de tomada de decisão e programas compartilhados que moldam a evolução e o uso da internet.
A partir, assim, aqui no slide vocês podem ver, por exemplo, esse é um esquema da Tickler Foundation, que é uma organização internacional que estuda esse conceito da governança da internet, e a gente pode ver aqui que tem várias questões. Então, você tem primeiro ali na base da estrutura a cibersegurança, os problemas jurídicos, problemas sociais, socioculturais, direitos humanos, e como construtores, ou seja, como provedores desse prédio em construção, você tem ali indivíduos, você tem a ONU, você tem a OMC, você tem a Unesco. Então, a ideia da governança da internet é justamente não permitir que um só governo ou um só país possa unificar o controle total da internet. Como que isso se traduz, então, no conceito do constitucionalismo digital? O constitucionalismo digital ele pode ser definido como uma crítica que defende a aplicação dos princípios do direito constitucional para além das relações Estado-sociedade, estendendo o alcance do constitucionalismo ao domínio privado. É uma tentativa de constitucionalizar as relações sociais estabelecidas no espaço digital, considerando aí, especialmente as comunidades virtuais que se criam através dessas plataformas, como o Facebook, o Twitter, enfim. O principal objetivo é estabelecer o princípio do Estado de Direito como mecanismo para regular a governança exercida pela plataforma de mídia social. Mas, assim, até hoje a gente não tem um consenso sobre como a gente pode traduzir esse princípio, ou esse ideal de constitucionalismo digital, em uma estrutura normativa. Algumas propostas consideram, como eu já falei, a autorregulação das plataformas, ou seja, o poder das plataformas escreverem ali seus termos e condições e suas políticas de privacidade, ou políticas para os usuários. Mas também tem outras propostas que definem a possibilidade de uma legislação de um direito privado que seja um pouco mais informado, um pouco mais fundamentada nos princípios do direito constitucional, ou ainda a criação de documentos jurídicos autônomos, como uma declaração de direitos da internet em nível transnacional. A ideia do constitucionalismo digital, então, ela ainda segue essa perspectiva liberal, em que a limitação do poder político, a defesa dos direitos humanos, ela é feita exclusivamente em um quadro normativo. Portanto, a Constituição é estabelecida apenas como um documento jurídico supremo que serve de legitimação para todo o ordenamento jurídico. Um calcanhar de Aquiles, um verdadeiro problema dessa perspectiva, é que ela minimiza o aspecto político por trás do desenvolvimento e a manutenção constitucional. Hoje em dia, as sociedades democráticas são estabelecidas sob um ambiente político que é influenciado por muitas complexidades sociais, como a economia, a moralidade, a cultura, e aqui no Brasil, principalmente, agora, até a religião. Então, a crítica do constitucionalismo liberal, ela na verdade, influencia muitas vezes por uma pode mudar, Miriam, pode ir para o próximo, para uma erosão democrática. E aqui a gente vai para o que tem mais sido estudado no âmbito da teoria constitucional, que é justamente isso, a ideia da erosão democrática. David Landau explora a noção de constitucionalismo abusivo, Clement Chapelle escreve sobre legalismo autocrático, e ambos os conceitos juntos, eles exprimem essa ideia de que a gente tem um uso de instrumentos legais, a gente tem um uso de instrumentos, muitas vezes até constitucionais, de uma forma que, na verdade, acaba erodindo com os valores das democracias constitucionais, com os valores de base das democracias constitucionais. Percebe-se, então, que os líderes eles causam essa erosão democrática gradual, que como uma forma de estabelecer a sua vontade, como uma forma de estabelecer politicamente. E isso é uma alteração do que a gente tem na nossa imagem das antigas rupturas constitucionais que eram muito explícitas, muito vinculadas a golpes ditatoriais que realmente mudavam o cenário, que realmente instituíam, por exemplo, um ato institucional, colocavam um militar no STF e pronto, digamos. Hoje em dia não é mais bem assim. Hoje em dia a gente tem uma Constituição que vai perdendo o seu sentido por diversas interpretações, por diversos mecanismos, diversos passos que em si só podem até ser legais, mas vistos numa perspectiva geral, acabam erodindo com o sistema constitucional. Isso, então, é corroborado, inclusive, com os dados empíricos coletados pelo Instituto Videm. O Instituto Videm é um instituto que faz uma análise das autocracias e democracias no mundo, não só no Ocidente,
E no seu relatório desse ano, de 2020, ele declarou que pela primeira vez no século XXI, o número de autocracias superou o de democracias no mundo todo. Isso traduz em 92 países, que representam 54% da população global, vivem sob regimes autoritários. Esse instituto, inclusive, inclui o Brasil, como já vivendo em um regime autoritário. Então, enfim, vamos começar a pensar nisso. E, a partir disso, eu começo a pensar numa nova perspectiva para a ideia de constitucionalismo, que considere as várias complexidades sociais envolvidas no papel político das redes sociais. Essa perspectiva eu chamo de constitucionalismo social. É uma perspectiva, outra da teoria constitucional, que está ligada em perceber a Constituição a partir das múltiplas complexidades do meio social a que elas pertencem. Considerar o constitucionalismo para além do liberalismo indica a possibilidade de enquadrar a busca constitucional pela limitação do poder como uma decisão sociopolítica, e não apenas uma prescrição legal do texto constitucional. Envolve também considerar a distribuição de poder nas diversas camadas sociais de seu exercício, o que é relevante considerando que o papel das redes sociais envolve uma expressão de poder que não é necessariamente vinculada a um Estado-nação, não é necessariamente vinculada ao conceito de governo e de administração pública. E não pode pular. Então, essa perspectiva social nos permite, então, repensar o constitucionalismo digital de um ponto de vista democrático, o que resultaria na compreensão não apenas do papel político da governança das mídias sociais, ao moderar discursos e a liberdade de expressão, mas também o seu papel como um agente que frequentemente apoia o declínio dos níveis democráticos. Aqui, como esse apoio ocorre? Esse apoio ocorre justamente por uma falta de controle, por uma falta de participação das plataformas de redes sociais em limitar discursos de ódio, ou se não limitar discursos de ódio, perceber as utilizações nefastas de sua plataforma, quando na distribuição, por exemplo, de mensagens de partidos políticos, ou de mensagens que, enfim, são consideradas no Brasil discurso de ódio, mas que em outros países até não são. E assim, essa responsabilidade, muitas vezes, assim, as redes, elas não querem ter essa responsabilidade, elas estão tentando passar essa responsabilidade muitas vezes para os usuários, ou elas querem tentar se manter neutras, mas a neutralidade que elas tanto defendem é uma neutralidade que, na verdade, ela é falsa, porque os algoritmos em si geram a divisão entre pessoas, assim, então o conceito da rede social é manter você na rede social, é manter você contribuindo com seus dados, contribuindo com as suas vontades, contribuindo com a sua informação, e para manter você na rede social, é muito mais confortável eles colocarem vocês com aqueles que pensam com seus iguais. Isso permite um maior extremismo de opiniões, uma maior divisão de opiniões. Então, constitucionalismo democrático. Uma consideração democrática do constitucionalismo digital abordaria, portanto, duas questões. Ela não só fornece a orientação sobre como a internet e as plataformas de mídia social moderam o discurso, mas ela também contextualiza o papel dessas plataformas e seus algoritmos em aumentar a divisão política, fortalecer o discurso populista autocrático e permitir a manipulação do debate político por meio do uso de extensas campanhas de desinformação. Assim, a crítica do constitucionalismo digital deve abordar tantas novas estruturas de poder e governança, que aqui a gente pensa o poder das redes de moderar discursos, ou inclusive de negar alguns posts, ou de negar algumas perspectivas, quanto à contribuição dessas plataformas para a erosão dos níveis democráticos nas sociedades em que elas se baseiam. Diferente, então, da história narrada por Dave Eggers, Miriam, você pode pular para o próximo, por favor? Diferente, então, da história narrada por Dave Eggers, a gente vê que a gente não tem uma plataforma como o círculo, que é o símbolo laranja do lado esquerdo. A gente não tem uma plataforma que busca, assim, uma consolidação, uma união de todas as funções, a gente ainda não enxerga isso. Mas a gente observa, sim, uma desvinculação entre a influência dessas plataformas na sociedade civil e a sua efetiva responsabilização. Empresas como a Amazon, Google, Facebook, muitas vezes influenciam e moldam comportamentos, oferando lucro através dessas atividades.
Pensar o constitucionalismo digital nesses moldes implica na consideração de um poder privado que hoje não sofre ou não oferece qualquer mecanismo de accountability. Mesmo que as nossas empresas as nossas empresas do mundo real, digamos, não possuam essa tentativa de monopolização de mercado, o que não podemos deixar de perceber é a transformação de um projeto, como por exemplo, do Facebook, que começou com um aspecto muito idealizado. Assim, a gente viu o Mark Zuckerberg ali jovem, e aquela visão de Mark Zuckerberg do filme A Rede Social, por exemplo, citando uma outra obra. E esse não é o Mark Zuckerberg de hoje. O Mark Zuckerberg de hoje é o Mark Zuckerberg que fica quieto em frente ao Senado quando ele é questionado sobre a influência da russa nas eleições norte-americanas através de dados coletados em sua própria plataforma. Então, o Mark Zuckerberg não reconhece os impactos negativos e sociais que a sua própria criação está permitindo repercutir, né? Então, então, para mim, seria isso, a ideia do constitucionalismo digital e a ideia também trazida pelo livro. Estou aberto para o debate, eu acho que saíram agora vários documentários no Netflix também sobre o tema. Então, a palestra foi um pouco mais teórica, mas ainda assim a gente pode debater. Muito obrigado.